Olá, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo da hora que você assistir esse vídeo. Meu nome é Noemi, eu sou professora, eu sou assistente social, eu sou membro de AI de Alanon há muito tempo, eu sou autora de um livro chamado País dos Bem-te-Vis, Ensaio sobre a Inveja na Cultura Brasileira, e estou trabalhando em outro, graças a Deus. Então, e a gente hoje vai falar sobre a codependência e a espiritualidade. Eu tenho falado ao longo dessas lives a respeito da, da formação da codependência, né, da história do trauma infantil, como a criança traumatizada se vê diante de uma impossibilidade de amadurecimento, e é exatamente isso que eu tenho dito ao longo do tempo, e isso é, né, comprovado por vários estudos de vários autores seríssimos, Freud, Jung, Winnicott, são pessoas de um gabarito, né, capaz de modificar a história da psicologia, a história do entendimento humano. Então, né, o estresse pós-traumático que a criança sofre, né, a interrupção do seu desenvolvimento, do seu amadurecimento emocional, do seu desenvolvimento como pessoa, tudo isso já foi abordado ao longo das lives e é indiscutível e é o que acompanha a criança que viveu situação de estresse, e essa estrutura que se forma, se estabelece até que as circunstâncias dessa pessoa mudem e ela retome o aprendizado que foi interrompido, e ela retome, né, o desenvolvimento emocional que foi interrompido, isso vai junto com a pessoa até a idade adulta, até que se interrompa o processo. Então, onde que entra a espiritualidade nessa situação? Porque a gente sabe que o trauma do desenvolvimento emocional interrompe o desenvolvimento emocional, atrapalha o desenvolvimento físico. Gente, isso é absoluta verdade. Eu já dei o exemplo de quando eu fui fazer fisioterapia, e a fisioterapeuta disse para mim: você não respira. E é verdade, era verdade, e até hoje ainda é necessário que eu me restabeleça muitas vezes diante de situações de estresse. É necessário que eu me restabeleça muitas vezes, me acalme e volte a respirar, né? Às vezes a ansiedade ainda toma conta do meu organismo, enfim, eu ainda tenho uma série de sequelas físicas que vão permanecer comigo, né, por muito tempo, até que, com o tempo e com a recuperação constante, elas possam se minimizar, né, e permitir uma vida mais tranquila e mais feliz. Muito bom. Onde é que entra a espiritualidade nessa situação? É só a gente entender. Primeira coisa, a espiritualidade é um conceito muito abstrato, muita gente confunde espiritualidade com religiosidade, e são coisas bastante diferentes. Muitas vezes, uma pessoa extremamente religiosa, ela não tem espiritualidade, a espiritualidade dela é muito baixa, né? Nós vemos isso hoje em dia em pessoas que frequentam as igrejas, né, os templos, enfim, as religiões, e apesar da sua frequência, elas ainda têm comportamentos completamente incompatíveis com uma espiritualidade elevada. As pessoas que falam mal, que, enfim, agem erradamente ao longo da vida, todas essas pessoas, elas estão sendo incongruentes com uma religiosidade adequada. Na história da Igreja Católica, e eu sou católica, na história da Igreja Católica, isso é uma prova, né, de pessoas que viviam a religiosidade, moravam em conventos, eram cardeais, bispos, papas, e tiveram um comportamento que não tinha absolutamente nada a ver com a religião, né, ou com a espiritualidade. Então, a religião e a espiritualidade são coisas separadas. Não deveria ser, mas são coisas separadas, infelizmente. E onde entra a espiritualidade na situação da criança em desenvolvimento, numa família abusiva né, com capacidade de traumatizar essa criança? A espiritualidade é aquilo que ela não aprende, né?
A espiritualidade é definida como, eu vou olhar aqui, né, a espiritualidade é definida como enxergar a realidade como a realidade realmente é, né? E, e quando a espiritualidade não é desenvolvida de maneira adequada, o indivíduo criança, né, ele cria poderes superiores errados. Poder superior, Deus, essa criança ela não alcança profundamente a noção de um poder superior espiritual saudável. Essa criança tem um poder superior imediato, que é um pai ou uma mãe, ou ambos, ou uma instituição, que são agressivos. É como uma pessoa, definindo isso também, da mesma, comparando com o soldado na guerra. Esse soldado na guerra, a espiritualidade está muito longe dele. A espiritualidade na guerra vai aparecer em pequenos momentos, em situações pontuais. A situação de guerra não é uma situação de espiritualidade, é uma situação de inferno. Né? A guerra é um inferno em que, por isso, traumatiza o soldado e ele volta para casa com estresse pós-traumático. Aquela situação muito superior a ele, em que ele tem que lutar pela sua sobrevivência e ele muitas vezes até enlouquece, perde a sanidade diante disso, essa situação é uma situação de inferno. Tá? Gente, isso é, né, dito e relatado inúmeras vezes. Né? As situações de guerra são situações de inferno. A espiritualidade ela está afastada dessa situação geral e ela só vai aparecer em momentos pontuais, em atitudes individuais, em situações particulares. Em toda guerra isso existe, porque a espiritualidade está dentro de cada um de nós, e a espiritualidade é a capacidade de ver a vida como ela é. A pessoa adicta, né, o alcoólatra, o dependente químico, né, o viciado, essa pessoa ela está afastada, a espiritualidade dela está doente, ela está afastada da espiritualidade porque ela não vê a vida como ela é. Ela só vê a vida no aspecto negativo, no aspecto ruim. E a vida não é ruim. A vida é cheia de beleza, né? A vida tem amizade, tem amor, tem gentileza, tem delicadeza, né? Tem uma série de coisas que são afastadas da vida e da vivência da pessoa, da criança traumatizada e do adulto que usa substâncias anestesiantes, né? Os vícios, eles são sempre tentativas de anestesiar a dor. São anestésicos, e esses anestésicos, eles anestesiam a dor e também a capacidade de ver a beleza da vida. A espiritualidade, que é recuperada quando a pessoa entra em recuperação, começa a se tratar, frequenta os grupos de 12 passos, o processo de retomada da espiritualidade inclui, né, aprender a respeitar o outro, ver o amor que existe no grupo, né, e na vida, reconhecer o amor, reconhecer um poder superior que, quando a pessoa entra em recuperação, imediatamente é visto como o grupo, né, como aquele socorro, aquela boia, que é o início da recuperação. Quando a pessoa inicia a recuperação, o grupo, a terapia, né, a medicina imediata é o poder superior, porque é a boia onde a pessoa se apoia. À medida que a pessoa vai aprendendo mais, vai se acalmando, vai perdendo a ansiedade, enfim, à medida que a recuperação aumenta, a pessoa pode começar a compreender a espiritualidade que existe no grupo. A espiritualidade que é a possibilidade de ver o amor que há entre os membros, a possibilidade de ver o poder superior que existe dentro do grupo, na sala, e que está presente em toda parte, o amor que está presente em toda parte. Estou falando né, daquilo que a pessoa vê no grupo, porque é onde ela vê primeiro. Quando ela entra em recuperação, ela vai ver primeiro essas coisas próximas dela. Então, o poder superior imediato é aquele grupo que dá uma orientação, é aquela terapia que dá uma orientação para a pessoa sair da dificuldade onde ela está. E após isso, a pessoa vai podendo ver uma espiritualidade maior na vida, até reconhecer uma espiritualidade superior
a todos nós humanos, mas isso é um processo que às vezes é lento e gradual. Algumas pessoas conseguem esse despertar espiritual muito rapidamente, mas a maioria de nós, né, que quando entra em recuperação, vamos gradativamente entendendo a espiritualidade pela vivência, porque a teoria sobre a espiritualidade ela é muito restrita para a maioria de nós. Você aprende alguma coisa sobre espiritualidade em determinados cursos, né? Enfim, em algumas dentro de algumas religiões, de algumas sabedorias, né? Nós conseguimos aprender sobre a espiritualidade, observar, entender. Mas na nossa vida comum, no Ocidente, a espiritualidade está bem afastada do comum, daquilo que se aprende, né? Daquilo que se vê na televisão, enfim, da nossa rotina. A nossa rotina está sempre voltada para a vida imediata, para as questões materiais, para as questões de sobrevivência. A espiritualidade que atua na nossa vida como um todo, né, que está presente em todas as nossas relações, em todas as nossas ações. Essa espiritualidade não é observada, não é valorizada, né, não entra no nosso cotidiano como uma coisa palpável, como é. A espiritualidade, ela é palpável, gente. Ela não é como o ar. Você não apalpa o ar, mas se você se movimentar, você vai senti-lo passar pela sua pele. A mesma coisa é a espiritualidade. Nós não pegamos a espiritualidade, mas ela é palpável no sentido de é possível reconhecer a existência da espiritualidade, é possível vê-la, né, senti-la, é possível sentir a espiritualidade, porque ela é real, ela existe. A vida a vida é espiritual, a vida tem vibração, energia, isso são todas coisas provadas cientificamente, né? A vida tem vibração, energia, conexão, alegria, beleza, bondade. Todas essas coisas fazem parte da espiritualidade e, infelizmente, isso é afastado da vida da criança que sofre trauma, do jovem, do adulto que usa substâncias, que se vicia, né? Essa pessoa, ela não tem uma espiritualidade a qual recorrer. Isso também é fonte de. É possível pesquisar, é possível estudar isso na filosofia, na psicologia, na ciência. Todas essas coisas elas são mensuráveis. Na física, né? Na física, então, é sensacional, porque a física vive estudando, a física quântica vive estudando esses mistérios da vida, né? Eles estão debruçados sobre essas coisas intangíveis da quântica, da física quântica, essas pequenas substâncias. Enfim, toda a física, né, que se desenvolveu ao longo dos séculos como uma coisa muito racional, chegou a um ponto em que ela se deparou com a física quântica e aí entra o mistério. E está lá o mistério sendo estudado. Então, a espiritualidade, que é essa energia, que é essa correspondência espiritual, né, que o amor é uma parte da espiritualidade. O amor que nós sentimos e sai de nós, ele tem, por exemplo, um efeito medicinal, né? Muitas vezes o amor dos pais protege a criança de se contaminar com doenças, de desenvolver doenças, né? Então, essa proteção do amor, né, dos pais, essa proteção do amor, ela é real, né? Existem registros de pessoas que se curam de doenças graves através da fé. A sua fé te salvou, né? E isso não é só um dito de Jesus, isso é um fato médico. Existem histórias e registros de pessoas que tinham. Tem um registro próximo que eu posso dar como exemplo, um amigo que o filho estava com uma determinada
doença, né, um determinado mal, e que essa criança tinha possibilidade de morrer em questão de meses em função daquela doença, e de repente, de uma hora para outra, porque acredito eu, essa minha crença, eu não posso dizer isso, tá, gente? Como um fato, mas acredito eu, porque ele passou a rezar regularmente todo dia e né, com toda a fé, porque quando seu filho está doente, você pede com toda a fé. Então, por causa disso, eu acho que ele conseguiu ajudar a ciência a remir aquilo que estava acontecendo com o filho. A criança se curou daquele problema que ameaçava a vida dela imediatamente, né? Continuou tendo outros problemas e precisando de tratamento. Mas aquela ameaça de vida que a criança tinha imediata, na minha opinião, né, aquilo se curou por ação da fé da oração daquele pai. Porque a medicina usou os seus recursos e não foi possível. Então, alguma coisa aconteceu que permitiu que aquela criança modificasse a situação de doença dela. Possivelmente, a fé daquele pai, né, o intenso desejo de que seu filho se curasse, o profundo e intenso desejo e fé que era possível, através da oração, curar seu filho. Então, não peço a ninguém que acredite dessa forma, tá? É só um fato, como existem inúmeros na história da medicina, né? A pessoa tinha uma doença e ela era classificada, a doença, como incurável, irreversível, e a pessoa misteriosamente, milagrosamente, deixou de ter enfim, a sua doença. Como que foi que isso aconteceu? A medicina não tem explicação para isso. Então, a explicação, gente, está na espiritualidade. Se a ciência não explica, essa explicação vai ter que estar em outro lugar, né? Essas situações extraordinárias, elas vão ter as suas explicações estarão na espiritualidade, na fé, no amor, em todas essas coisas que a gente não pega, mas que existem. Elas não são... nós não podemos pegá-las, mas a gente consegue senti-las, né? Elas são palpáveis nesse sentido, elas são tácteis, nós conseguimos senti-las, e elas mudam a nossa vida. Da mesma forma como Jung e Freud retrataram que a sombra, aquelas questões que ficaram no subconsciente, governam a vida das pessoas, né? Todas as nossas vidas, elas são governadas por aquelas coisas que a gente não conseguiu trazer à consciência. A partir do momento que nós trazemos a consciência, a nossa vida passa a ser governável. Mas enquanto a gente não governa essas coisas, elas nos governam. Tá? Isso também é uma outra coisa que é dita muito constantemente, né, na recuperação. Enquanto você não puder governar as suas emoções, elas vão te governar. Isso é dito na recuperação, na psicologia, né, por Freud, por Jung. E é verdade, né, nós não temos controle sobre as nossas emoções até que nós entremos em recuperação e alcancemos uma espiritualidade superior às nossas emoções reprimidas, a raiva, medo, carência, todos aqueles sentimentos negativos que são engolidos na situação de trauma, toda aquela situação de medo, todas as sensações de terror, de raiva, né, de carência, de abuso, tudo aquilo é internalizado, porque é real, são situações de fato, são situações reais. Então, aquilo é internalizado e fica lá dentro da criança e do adulto até que possa ser trabalhado, até que possa ser tratado. Aí, então, né, abre-se espaço para que a pessoa amadureça emocionalmente e entenda, compreenda, né, conviva com a espiritualidade que existe em todos nós e em toda a vida. Então, a espiritualidade é, né, dita, aqui eu acabei não lendo, mas a espiritualidade é dita como olhar a vida como ela é. E nós, quando estamos doentes, nós não vemos a vida como ela é. Essa é uma característica da doença, né? A dor, ela impede você de raciocinar corretamente, você age movido, impulsionado pela dor.
E você, por estar sentindo dor, perde o contato com, ou não, depende, tá? Mas a maioria de nós, infelizmente, perde o contato com a espiritualidade, com a beleza, a urgência da dor, ela ocupa todo o espaço. Como a criança, por exemplo, a criança está sentindo dor, ela corre para o pai ou para a mãe ou para o cuidador em busca de alívio. Se ela não encontra esse alívio no pai ou no cuidador, ela vai engolir a sua dor, ela vai, não há outra forma, a criança engole, reprime a sua dor, mas a dor vai continuar lá e vai governar a vida dessa criança, né? As suas reações, a criação de um self de defesa, tudo isso vai ser governado pela necessidade de sobrevivência. Mas a espiritualidade, nessa situação de estresse, né, de abuso dos cuidadores, essa situação, a espiritualidade está de fora. Então, a criança não vai entrar em contato com a espiritualidade, por incapacidade dela. E essa criança, quando cresce, continua não tendo capacidade de entrar em contato com a espiritualidade pelas mesmas razões. Ela não tem preparo, ela não tem a visão, o conhecimento da espiritualidade. Ela continua vendo a vida como quando ela era criança. As emoções reprimidas continuam governando a vida da pessoa e ela continua vendo a vida da mesma maneira que ela via quando criança, sem amor, sem bondade, sem ternura, né? Sem carinho, todas essas coisas que são parte da vida e que são reconhecidas na espiritualidade, a fé, a admiração, a veneração, todas essas coisas que são parte da espiritualidade, essas coisas elas são basta que nós vejamos o comportamento de um alcoólico na ativa, né? A pessoa alcoolizada, ela não está tendo um comportamento ou de alegria verdadeira. Euforia é uma coisa, alegria é outra. Ou essa pessoa normalmente não está tendo um comportamento de alegria, de bondade, né, de admiração, enfim, de beleza. Né? A espiritualidade está completamente fora do alcoolizado. Essa pessoa vai fazer uma série de coisas, ela vai agir de uma maneira, ela vai falar coisas que estão totalmente desconectadas de uma espiritualidade. Tá? Então, esse é o exemplo. Talvez seja mais fácil nós reconhecermos o que é espiritualidade a partir do momento que a gente pense no que não é espiritualidade. O que não é espiritualidade é aquilo que está, por exemplo, no comportamento do alcoólatra, do bêbado. Né? Não é o alcoólatra o tempo todo. É da pessoa alcoolizada. A pessoa bebeu, está de porre. Onde é que está a espiritualidade dessa pessoa? Zero. A alma dela se afastou do corpo. Gente, isso é real. Isso é visível. É possível ver a pessoa alcoolizada, você não vê expressão pessoal no rosto daquela pessoa. Virou uma pasta, né? É horrível de ver. Mas é real. A pessoa que está alcoolizada, os olhos não têm brilho, não tem luz. A alma da pessoa está fora. A alma no sentido de a consciência, o autodomínio, foi a consciência, o autodomínio, a inteligência, o raciocínio, tudo que torna a pessoa um indivíduo vai embora. O alcoólatra, do Brasil até o Japão, todo alcoólatra age da mesma maneira. Faz coisa ruim, se destrói a família, destrói as coisas. Todo mundo faz a mesma coisa. Todos os alcoólatras bêbados se comportam da mesma maneira. E quando a pessoa não está alcoolizada, ela pode sim ter a sua personalidade, ela ser o que ela é, de forma perturbada, porque se não se tratar, a sua personalidade vai se apresentar de forma perturbada até que possa se recuperar e aí sim começar a se descobrir quem é. O Winnicott diz que a pessoa que sofre abuso, a criança que sofre abuso, ela desenvolve o falso self, que é a personalidade de defesa, a personalidade que se apresenta na situação ameaçadora. E se você consegue remover as circunstâncias de uma forma adulta, em recuperação, você consegue remover essas circunstâncias de ameaça e você consegue permitir que os sentimentos ruins
sejam vistos e todas as circunstâncias ruins da pessoa sejam tratadas, ela vai conseguir começar a descobrir quem ela é realmente. Ela vai começar a perceber o que ela gosta de verdade, o que ela não gosta de verdade. Porque enquanto ela está alcoolizada, enquanto ela está usando substâncias, a única coisa que importa para ela é usar o anestésico, né? É estar próxima da garrafa, próxima da cocaína, próxima da substância que for. Porque aquilo é a coisa mais importante da vida da pessoa. Quando aquilo é removido e a pessoa começa a entrar em contato consigo, com a sua espiritualidade, aí a pessoa vai começar a descobrir do que ela realmente gosta, do que ela realmente quer, qual é o seu propósito, né? Propósito é uma coisa ligada à espiritualidade. Seu propósito, né, é a sua capacidade de amar, essas coisas que estão ligadas à alma, né, à espiritualidade, ela vai começar a lidar com aquilo que tinha sido colocado no subconsciente. Né? A sua verdadeira identidade foi colocada no subconsciente lá atrás. Então, ela vai ter que tirar aquele monte de lixo da frente para poder se reconhecer como pessoa e ver a espiritualidade que existe na vida, né? A vida como ela é. Isso é um processo, mas é um processo possível, é um processo maravilhoso. E eu vou encerrar essa live convidando vocês para, se quiserem, né, a quem essa live tocar, se quiser, eu tenho uma página no link da bio do meu Instagram, Recuperação do Alcoolismo, existe um link da bio que leva a um e-book, a uma página, e a um e-book gratuito, e a quem interessar possa, depois de ter esse primeiro contato, né, com a informação que eu ofereço, se a pessoa quiser, também tem a possibilidade de uma mentoria, de um curso de uma mentoria de aceleração desse processo de recuperação. Porque muitas vezes esse processo de recuperação leva vários anos. Mas é possível, de várias maneiras, acelerar isso. E eu posso ajudar se houver necessidade. Então, vou encerrar essa live, gente, com toda alegria, com todo carinho, né? Falar sobre espiritualidade é uma coisa maravilhosa, é uma bênção a gente poder encontrar, depois de muita dificuldade, depois de muito sofrimento, encontrar a espiritualidade e conseguir ver a vida como ela é. É um processo, mas é possível, né? Tem algumas dificuldades, porque nós trazemos essas dificuldades na nossa vida, mas é possível, e é possível, inclusive, que ele seja feito de uma forma um pouco mais acelerada. Então, vou me despedir de vocês, espero que tenha sido útil, né? E qualquer contato, recuperação do alcoolismo. Um beijo, muito obrigada pela assistência de vocês e até semana que vem.